Então tudo bem, vamos lá para Lucas capítulo 24. O último capítulo do terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 24. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Então vamos ver então. Vai ser a partir do versículo 13. Essa ministração, ministração não, que a palavra vai ser depois. Essa introdução eu extraí de uma mensagem que o pastor Alson ministrou sexta-feira passada, razão pela qual eu estive aqui, que foi o culto de jovens, e pense numa mensagem que está me mexendo até hoje. Então eu pensei, já que por vontade de Deus eu fui escolhido para dar a introdução hoje, então eu vou compartilhar com vocês um desejo que está acontecendo comigo. Eu vou primeiramente ler aqui, depois eu conto para vocês que experiência que aconteceu. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que estás caminhando? Trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes. Vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo o que eu ia ler, que seria do 13 ao 35, mas vou resumir um pouquinho, porque nós já perdemos uns minutinhos aí. Então, para tentar poupar um pouco mais de tempo, vou agora contar o que foi que aconteceu. Na semana passada, eu já compartilhei aqui algumas vezes, eu e a célula de jovens estamos num propósito de 56 dias de jejum pela provisão. Semana que vem, coincidentemente na vigília, a gente encerra. E eu orando comecei a sentir um desejo que temos que ter sempre, mas que para mim foi um desejo meio estranho. Eu orando e de repente comecei a sentir um desejo em começar a falar de Jesus para os vizinhos aqui da rua. E como vocês sabem, tem muitos jovens nessa rua. Se fôssemos juntar o tanto de jovens que temos nessa rua, a gente abriria uma congregação da EMUG tranquilo. E eu nunca senti esse desejo, assim, eu já sentia, assim, de poder chegar, evangelizar, falar o nome de Deus para isso, mas
Como que eu ia fazer isso sozinho, ainda mais com tantos jovens? A Bíblia aqui, geralmente, em alguns exemplos, Jesus sempre mandava seus discípulos ir falar do amor de Cristo às pessoas em dois. E eu comecei a orar, pedindo que Deus me desse estratégias, para que eu pudesse, nem que seja com cumprimento, seja, sei lá, de alguma maneira, poder levar o amor de Jesus para eles. E de repente, na sexta, tivemos 2 cultos, o batismo pela manhã e à noite o culto de jovens. E vem o pastor Robson com essa mensagem, movendo o ambiente, baseado nesse texto aqui. E ele começou a citar alguns exemplos de como podemos mover o ambiente. Eu pus aqui alguns pontos aqui, mas eu não vou falar tudo, até por questão do tempo. Mas um que eu quero frisar é o seguinte: se vocês olharem ao redor, o ambiente em que vivemos não é um ambiente assim muito agradável. Se você olha para um lado, gente se prostituindo. Se você olha para o outro, gente se drogando. Se você olha para o outro, gente tendo sexo ilícito. Se você olha para o outro, gente matando. Se você olha para o outro, gente roubando. E de uma certa forma, nós ficamos presos a tudo isso. Como diz a música do Tales. Todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia as propostas vêm e nos chamam. E praticamente, temos aqui alguns casados, nós podemos dizer aqui que todo mundo aqui está numa fase jovem. Não tem nenhum aqui de uma idade muito alta. Basicamente aqui, vamos dizer assim, a maioria são casados, muito bem resolvidos, mas não são assim pessoas de idade, são pessoas praticamente jovens. Mais ou menos. Ó, já tem 2 aí para pegar depois. Mas o que eu quero simbolizar aqui, se vocês perceberem, as ofertas e os pratos que vêm sempre, todos os dias, tá sempre atacando os mais jovens. Uma das áreas que a gente sempre vê muito atacar, qual é? Famílias. Nós compartilhamos um tempo atrás aqui sobre honrar a família. E de que maneira que as famílias têm sido destruídas? Com todos esses exemplos que eu citei a vocês que tem ao nosso redor. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que o pastor Robson trouxe nessa mensagem, e que particularmente foi o que me fez entender a estratégia, é o seguinte: nós, todos os dias, vamos ser tentados, vamos ser provados a, sei lá, experimentar um baseado, a ter sexo ilícito, a querer fazer um assalto, a querer matar alguém, a querer estuprar alguém, a querer fazer coisas aí que, se a gente fosse falar aqui, ia virar a noite. Mas, por sermos servos de Deus, por conhecermos a palavra, mesmo que tenha alguns aqui que ainda estão começando a caminhar, começando a conhecer Jesus, nós, como servos de Deus, esse ano, para variar, está sendo o ano do sacerdócio, é o ano do primeiro dia de janeiro até o final, vamos falar somente mais sobre sacerdócio. Nós não devemos deixar o ambiente nos dominar. Ou seja, infelizmente não tem como nós ficarmos longe disso. Com certeza aqui, para os que trabalham fora, no serviço de vocês infelizmente passam por alguns lugares que às vezes vocês veem pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, às vezes sem querer passam no meio de uma bala perdida. Não tem como você se desviar disso. Mas vocês não podem deixar o ambiente dominar vocês. É vocês quem tem que dominar o ambiente. Por que Jesus deixou na Bíblia escrito: ide e fazei discípulos? Se a gente for parar para pensar. Porque quem tem que dominar o ambiente somos nós. Não que a gente vai chegar querendo expor que somos contra, querendo arrumar briga. Do nosso jeito, do jeito que Deus nos escolheu, que Deus nos capacitou, é desse jeito que nós vamos dominar o ambiente. Eu vou dar um exemplo, como eu acabei de citar agora. Geralmente, a fase mais tentada hoje em dia são os jovens. Muitos pais aqui, com certeza, já devem ter testemunhado alguma situação que os filhos de vocês contaram, ou presenciaram um filho de algum amigo que passou por uma situação difícil. No caso, vamos imaginar, vou exemplificar a mim mesmo aqui.
Suponhamos que hoje no meu serviço, é só um exemplo, eu tive uma proposta para dar uns tragos. E estou lá eu, servo de Deus, oro, busco ao Senhor, tenho como base minha família para ter os princípios de Cristo. Ixi. Tudo ok aí? Tudo ok aí? Continuando. Tenho como base minha família, como os princípios de fé. E daí estou ali no meio daquela situação de oportunidade de fumar uns tragos. Aí como é que eu, mediante essa situação, tenho que reagir para de uma forma que não agrida a eles, eu possa recusar o convite e ao mesmo tempo atraí-los para viver o que eu vivo? Você não vai chegar agredindo. Que isso, rapaz? Você tá louco? Se você continuar fumando isso aí, você vai pro inferno. Não. Você não vai utilizar dessa maneira. Como é que você vai mudar o ambiente? Olha, meu querido, você não me leva a mal, mas essa praia eu não curto. Eu sou um servo de Deus, minha praia é outra. O que eu sigo é outra coisa. Se você quiser me acompanhar, está convidado. Você vai de um jeito manso, de um jeito humilde, de um jeito simples. Por termos aqui várias faixas etárias, jovens, os jovens casados, os jovens um pouco mais experientes, o linguajar de cada um aqui é um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, não vou chegar para os meus pais e conversar em gíria com eles. Por mais que eles estão começando a entender um pouco, mas eu não vou chegar para os meus pais dessa forma. Eu não posso, até porque seria, vamos dizer assim, uma falta de respeito. Eu tenho que conversar com eles, tratando eles por uma palavra de respeito. A mesma coisa ao contrário. Meus pais não vão chegar para a gente falando em gírias. Eles vão conversar com a gente do jeito deles. Agora foi ela. Mas o que eu estou simbolizando aqui? Cada pessoa aqui vai ter um jeito de falar. Então vai ser com o seu jeito, com o seu testemunho, que você vai mudar o ambiente. O pastor Robson citou algo na igreja que eu percebi isso. E muitas vezes eu estava entrando nesse meio e não percebi. Estamos lá num culto de louvor, ou uma célula como essa. E geralmente, isso é normal, não querendo aqui dar bronca em nenhum de vocês, não é possível chegar todo mundo no horário. Às vezes por questão do serviço, às vezes para quem tem criança pequena, teve que ter um cuidado com seu filho, porque ele depende de você para algumas coisas, tem que fazer, e acaba não podendo chegar todo mundo no horário. Às vezes chega, sei lá, uns pontual, outros 5 minutos depois, outros 10 minutos depois. E qual foi o exemplo que ele citou? Está lá o culto abençoado, um louvor abençoado, e tem alguns irmãos que chegam na igreja e ficam parados, eles não se movem, eles não seguem o ambiente do culto. Aí chega um do seu lado e vai imitar você e fazer o mesmo, fica parado. Chega outro, fica parado. Chega outro e fica parado. Daí o que ele exemplificou lá? Você não pode depender do seu irmão do lado. O ambiente quem tem que fazer é você. Sabemos que tem algumas questões que às vezes tem pessoas tímidas. Eu, por exemplo, estou superando isso. Eu estou aqui ministrando hoje para vocês, mas não está sendo fácil porque está sendo mais uma barreira que eu tenho que superar. A gente compreende que tem pessoas tímidas, tem uma dificuldade mais de se expressar, uma dificuldade mais de adorar. Às vezes, sei lá, tem pessoas que num louvor mais agitado gostam de dançar, o que não é errado, mas tem pessoas que é um pouco mais preso. Mas o que foi simbolizado? Você não pode se mover no ambiente dos outros. Você tem que fazer o seu ambiente e contagiar aquele ambiente. Tudo bem que existem vários tipos de personalidades. Tem uns mais quietos e uns mais calmos. Mas o que eu quero aqui frisar, que é essa a parte importante, que você possa mover o ambiente aonde você está. Se é no mundo, você não siga o curso do mundo, que você siga o curso de Cristo, mas que aonde vocês chegarem, vocês possam mover o ambiente
e possam fazer o ambiente ser da maneira em que Deus quer. Vou fazer apenas 6 perguntinhas aqui, mas eu não quero que vocês respondam. É só para que vocês pensem e entre vocês e Deus, vocês vão ver o que precisa ser mudado aí. Os teus vizinhos sabem que vocês são cristãos? Não respondam. Os seus familiares que ainda não conhecem a Jesus, seja de perto ou de longe, sabem que vocês são cristãos? O que você tem feito para que isso aconteça? O que vocês têm feito, no caso, tem que ser no plural. Vocês têm feito alguma coisa para que isso aconteça? Para que, através de vocês, eles saibam que existe um servo de Deus, existe alguém ali que está fazendo a diferença, que está movendo o ambiente. Vocês estão dispostos a mudar e passar a mudar o ambiente? São 2 perguntas. E por sexto, que tal começar isso agora? Aí é com vocês. Vocês estão dispostos a fazer essa mudança começando a partir de hoje? Essa eu deixo vocês responderem. Ficaram quietos, ficaram com medo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que vocês possam decidir no coração. Repete a quinta aí pra mim. A quinta pergunta é a seguinte: você está disposta a mudar a sua atitude? Se caso as outras 4 perguntas, a tua resposta em pensamento for um não. Você está disposta a mudar em você aquilo que você acha que precisa ser mudado e está disposta a mudar o ambiente, resolvendo essa questão, que é entre você e Deus, que precisa ser mudado? Por isso que eu pedi para vocês não responderem, com exceção da última. Que tal começarem agora? Então é isso que eu quero que vocês, não vou apenas dizer guardem no coração, mas pratiquem. Isso quando o pastor ministrou sexta-feira passada, eu falei, rapaz, eu tomei umas. Então quis trazer um pouquinho para vocês, para gerar esse incômodo em vocês, assim como gerou em mim também. Aqui, no caso, não, dos jovens que estão aqui, eu não sei quem teve no culto. Acho que só o Fernando e minha irmã que estava no culto além de mim. Os demais, por compromisso, não puderam ir. Mas que vocês possam colocar isso em prática.